Amém. Nós vamos inclinar nossas cabeças por um momento e vamos, sob o som somente crer, receber a mensagem desta noite. Amém. Vamos colocar de pés, irmãos, por favor, e vamos ler as Escrituras. Não erreis, nem os desvasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Feliz será Sua vida.
Ouvintes preciosos, todos que estão nos ouvindo, através da internet e também nos ouvirão através do rádio, e toda a igreja que está conosco aqui presente. Deus os abençoe a todos. Nós queremos mastigar esta palavra, esse pão que Deus nos deu, através da sua boca, a voz do Espírito Santo. Você pode dizer, não, mas foi Paulo. Não. Paulo simplesmente foi o vaso. Mas o Espírito Santo é que falou na sua boca. A voz é a voz do Espírito Santo. Então, ela é digna de toda aceitação para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Essa escritura que foi lida, ela fica na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 10 e 11. Nós podemos ver o Paulo dando essa descrição destas pessoas e mostrando que no meio delas, ou com elas, ou no meio delas, ainda haverá uma chance para aquele que tem um clamor por uma chance. Uma coisa importante, que não é uma coisa natural, não é uma coisa comum, mas é algo peculiar. É quando você sente o clamor de fazer a sua sincera confissão e acertar a sua vida com Deus. Isto dá a esta pessoa uma constituição divina. Isso mostra que ela já estava sob o domínio de Deus desde antes da fundação do mundo. E que ele já era o seu governante através da predestinação. Agora, por que nós anunciamos assim esta palavra? É porque, em verdade, a Bíblia, ela é um mistério que tem sido revelado em seu tempo presente, no seu tempo determinado, o qual Deus determinou para aquilo. Então, quando nós chegamos a este lugar, de podermos fazermos um concerto com Deus, e acertar as nossas vidas, isso mostra que nós somos predestinados. Bem, eu creio assim. E se você crê, é lógico que isto é de Deus. Você não é uma pessoa comum, natural, e nem é obrigado a viver como você veio ao mundo, como você nasceu, através de lombos de pais pecaminosos, e chegou a um estado deplorável, degradado na vida sua. Paulo, através do Espírito Santo, ele está aqui dando uma advertência para estas pessoas que não se sentem muito bem
em viver uma vida assim, como ele citou aqui. Então nós vamos observar que o verso 11 é uma resposta de uma alma, de um homem sedento, ou de uma mulher sedenta, por ter a sua vida em ordem com Deus. Porque não é o estado que nós nascemos e viemos no mundo e andamos nesse caminho da nossa vida, que nós somos obrigados a viver assim. Há uma esperança, há um meio de salvação, há uma vida muito melhor do que esta, há uma felicidade maior do que todas as felicidades que pode existir, em que o mundo ou que as pessoas pensam que tem na vida natural. Então, isto não é, como eu disse, uma coisa comum. É graça. É um dom imerecido, que nós não merecíamos e todavia Deus nos deu. É uma oportunidade que às vezes você tem uma vez na vida e não terá mais. Correto? Às vezes você cruza a sua linha da misericórdia e nunca mais terá condição de remover aquilo de novo. Agora, é uma proporção do Espírito Santo que ele deixa cair no coração daquele filho, daquela filha. Não importa a sua situação, como eu disse, que você nasceu. Pode estar lá dentro, no lugar mais deplorável, na situação mais crítica, vivendo isto que Paulo disse. Mas, se lá dentro existe alguma fagulha de amor por Deus, tem que se manifestar, tem que se expressar. E nós vamos ver que o próprio Paulo, ele mostra isto, quanto o amor divino. Quando Deus atinge esse lugar, e você sente que a mão de Deus te tocou, você deve tomar uma decisão mais rápida possível. Não é o pregador que está dizendo que você deve tomar, mas é a Bíblia. Porque no capítulo 12 de Romanos, no verso 11, você vai ver que o apóstolo diz: não sejais vagaroso no cuidado. Então nós temos que ser dedicado a isto. Horas, se há um clamor, se há um desejo ardente no coração, na alma do indivíduo, para mudar o seu estado de vida, então você deve ser mais diligente com isso, porque é muito mais o valor da sua alma do que o mundo. A alma de um filho de Deus, não existe dinheiro, o recurso do mundo terminaria antes que pudesse pagar o valor desta alma. Por isso que nós temos que sermos diligentes nisto ao ouvirmos a palavra e não brincarmos com essas coisas. Ele disse:
Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Vê? Há algo dentro desse filho que se desaspera para poder chegar a esse lugar que Deus te oferece pela graça. Agora, a salvação, ela não é para todos. A salvação é para aqueles que têm sede de salvação. É para aqueles que têm desejo de salvação. Deus, desde o princípio, Ele já sabia quem estaria e quem não estaria, quem desejaria no seu coração e quem era sincero no seu coração, que queria ser salvo. E por isso, então, Deus proveu um caminho. E este caminho é a sua própria palavra. É Ele mesmo. E sua palavra é os seus pensamentos expressado, manifestado, como nós temos visto, ouvido e lido aqui. E quando nós temos isso na nossa alma, esse clamor, é claro que lá dentro tem uma fagulha de fé, a qual Deus está trabalhando com ela. Ainda que a sua fé seja uma fé natural, mas é através dela que Deus opera. Sem a fé, você não pode chamar, atrair a atenção de Deus. É a sua fé que faz isto. E aí então, com aquele desejo, aquele clamor, aquela fome, aquela sede de mudar de vida, se expressa através de sua fé. E Deus chega em você por meio da fé. E a fé, ela está ali alojada no âmago do seu espírito. Ela está ali exatamente para que então ela possa se expressar aquilo que você sente no interior. E nós podemos ver aqui, quando você é salvo, ouça isso, Deus te dá fé para se levantar da sujeira da terra. Vê? Sua fé supera as coisas do mundo. Como é sua fé? Foi feita a pergunta. Sua fé naquele ato que Deus operou em você, para torná-lo um filho de Deus. Vejam. Você parou sua mentira, você parou seu furto, você parou sua bebida, porque sua fé te levanta acima disto. Amém? É a verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que crê que Deus existe tem que ter fé. E crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Correto? A salvação não é do homem, não é natural, não é comum. A salvação é de Deus, é um ato sobrenatural, e isso se expressa através da graça. E a graça de Deus é graça, é um dom imerecido. Por isso que ele disse pela boca do apóstolo São Paulo:
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem através dos atos, não vem através das obras, não vem através dos méritos que algum homem faz. Mas é graça. É graça. Agora, vamos valorizar essa graça e não vamos tornar nela de uma desgraça. Eu já fui salvo, eu já sou um salvo, e então eu posso fazer o que eu quero fazer. Não. Você viu aqui, se você é salvo, Deus te levanta acima de toda imundícia do mundo. Ele te salvou. E você então está nesse plano de salvação, pelo qual você expressa através da vida que vive em você, que é a vida de Cristo. Correto? Vejam, se você não fizer, você não tem nenhuma fé. É crente só por dizer que é crente, mas a vida diz que não é, o testemunho diz que não é. Não. Então você não tem nenhuma fé, e pela fé sois salvos, e isso é através da graça. Nós não precisamos, uma vez que Deus nos chamou, Ele te chamou, Ele nos chamou, ouvimos o seu chamado. Quando ouvimos o seu chamado, esse chamado que é a sua voz, ela penetrou no seu ser. Entrou ali, por meio dessa voz, e essa voz é a voz do Espírito Santo. É a voz de Deus, não é a voz de Deus do escritório dos Estados Unidos, não. É a voz do Espírito Santo que te chamou, porque você é um atributo dos seus pensamentos. Você tem que crer assim. E como é que eu posso saber? É através da vida que eu vivo. É o testemunho que eu dou. É o testemunho que você dá. Essa ação, ela te governa, ela te domina, ela é o seu Senhor. Irmãos, nós estamos em um corpo imperfeito, nesse corpo humano, mas dentro desse corpo humano há um corpo espiritual, o qual tem nascido de novo, e que o Espírito de Deus habita nele, mora ali, e Deus se manifesta e se expressa através de nós. Nós somos pagos por Deus para isto. Você sabe que Deus nos tem pagado? Ele nos comprou com um bom preço. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Deus. E nesse sangue ali a vida. Não é a minha, não é a sua, é a vida de Deus, que Ele deliberou para você. E quando Ele delibera esta vida para você, isso produz a fé de Jesus Cristo. Por isso que não temos desculpa. E não podemos nos justificar em nossos fracassos, em nossas falhas, em nossos enganos. Não. Nós temos é que chegarmos aos pés de Cristo
e confessar os nossos fracassos, confessar os nossos erros, porque o Espírito Santo que Ele tem nos dado nos condena. Ele não espera o sol se pôr sobre a nossa cabeça para nos acertar isto. Não, Ele não faz isto. Ele não espera. Aquilo vem logo a condenação e você acerta tudo, correto? Então vejam bem, tanto quanto a sua fé for liberada, isto é, quanto poder você pode ter. Vejam, então não é nós que liberamos, é Deus. Porque ela é de Deus, é o dom de Deus na sua vida. É o Espírito Santo em você. E vejam bem, o quanto de poder você pode ter. Porque em você habita os poderes dos céus e da terra. Aleluia. Quão poderoso é esse crente verdadeiro. Eu detesto permitir que Satanás ciranda comigo. Eu detesto. Até aqui, pela graça e a misericórdia, Deus tem nos sustentado. Ele tem nos ajudado. O tanto que nós liberamos para Ele é o tanto que nós teremos vitória. Eu já vi pessoas dizer, eu não aguento isto, eu não suporto aquilo. É um fracasso. Ele é um fracassado. Irmãos, Deus não tem, como já ouvimos aqui, Deus não tem pequenas partes fracas. E nem grandes partes fortes. Ele é inteiramente Deus. Não me importa o tanto que você tem de fé do Espírito Santo habitando em você. Pode ser uma sombra da sombra habitando em si mesmo. Você tem fé suficiente para superar tudo. Agora, é claro, há uma lei ali dentro de nós que governa isto, correto? Mas você acha que Deus deixa você cair prostrado aos pés do inimigo e ser vencido? Deus permite que nós somos tentados, mas não vencidos pela tentação. Meus irmãos, tem grande gozo, olha como ele disse, quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. E tenha paciência, uma obra perfeita e completa em tudo, sem falta em coisa alguma. Isso foi São Tiago falando. São Tiago 2. Agora, como você pode ter gozo numa tentação, meu irmão? Meu amigo, meu ouvinte, quando você perde para o diabo na tentação. Você é vencido. Como você vai ter esse gozo? Você tem gozo quando você tem vitória. É um vencedor. Não é mesmo? E Deus permite que nós sejamos tentados, provados, exatamente para ver qual é a reação. O irmão Brana, ele disse isso na mensagem, a crueldade do pecado. Ele disse, você planta uma semente, e ela vai produzir os seus frutos, mas só que tem uma coisa, é através de raios, tempestades, trovoadas, relâmpagos,
e chuva. E ela passa por tudo isto para manifestar o seu fruto. Ele diz: assim também é cada cristão. Deus permite que essas coisas venham sobre você, é para extrair o melhor que você tem, a sua natureza, a natureza do produto, a natureza do objeto. Vejam, que segurança é de um cristão. Isto é a verdade. Não tenha medo. Então vejam bem, Deus habita em você, em vocês. São filhos e filhas de Deus. Amém. Aí está você. Porém, é a sua fé. Jesus disse: de acordo com sua fé, seja isso em você. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis. Verdadeiramente, eu vos digo, se disserdes a esta montanha, mova-te, e não duvidardes, mas creres naquilo que disseste. Então, que tipo de pessoa temos que ser? Parece tão difícil ser crente. Como é difícil a vida de um crente. Mas ela do outro lado é fácil. Porque quem dirige o crente é Deus. O crente verdadeiro é Deus. Então ele disse: que tipo de pessoas temos que ser? Tendo fé neste grande Cristo Redentor que vive em nós. Esta rocha ferida que jamais deixa a igreja. Ela habita, uma vez por toda que ela habitou em você, para sempre e para a eternidade. Vamos lá, vamos ver então. Eu estou sempre convosco até o fim do mundo. Há sempre presença da grande força de salvação e poder que derramou do Calvário para a igreja, e sempre a presença do Deus vivo, a grande corrente, rocha ferida, que vai conosco em nossa jornada. Olha aí. Aí nesse momento, esse homem, essa mulher, ele não deve tirar o chapéu para o diabo, não. Para o seu adversário, não. Aí nesse momento, irmão, eu creio assim, que quando Deus disser para nós, dê-lhe um tapa na boca dele, dê-lhe uma rasteira, dê-lhe a rasteira. Porque Deus tem nos equipado com todo o equipamento da palavra. Ele nos armou com toda a palavra. Ele nos deu o escudo, Ele nos deu o pavê, Ele nos deu os capacete, Ele nos deu a couraça da justiça, Ele nos deu o sapato da salvação, Ele nos deu a palavra, Ele nos deu a espada do Espírito. E nos deu habilidade para poder manejar. Não é mesmo? Manejar a espada do Espírito. Deus não nos deu um diploma. Ele não nos deu um título de bacharelado. Ele não nos deu uma carteira de membro. Ele não nos deu uma carta escrita. Ó, recebe, irmão fulano, irmão ciclano. Ele nos deu o Espírito Santo e sua fé, para que então nós pudéssemos colocar o nosso inimigo no canto da parede.
Você sabe o que sucede? Acontece o seguinte, que às vezes nós olhamos para as nossas fraquezas, nós olhamos para as nossas falhas, nós olhamos para nós mesmos. É isso que o diabo quer. Que você olha para você mesmo. E quando você olha para você mesmo, você está olhando para um homem cheio de fracasso, degradado, acabado, arruinado. E aí então você fica no banquinho de réu todo o tempo. Não levanta dali, sempre é réu de juízo. Nós não podemos olhar para este homem de fora. Vamos olhar para o homem interior. E ignora o de fora. Você diz, me ajude, Deus, como cantor, irmã. Me ajude. Deus já te ajudou, Ele não vai te ajudar mais. Ele já te ajudou. Agora o que você tem que fazer é aceitar a sua ajuda. Crer nela, confiar nela. Não é mesmo? Lembra-se onde você estava. Que tipo de pessoa você era e que tipo de pessoa você é hoje. Não é a sua degradação de falhas, de fraquezas que você tem no caminho, na jornada, que revela o que você é. É o seu interior. É o homem interior. É o homem de dentro. É o homem do corpo da máquina. É ele. Dê uma olhada para o clamor que tem ali dentro, o desespero, a ansiedade, o anseio, o desejo de ser como Cristo. Porque você sabe o que impede a manifestação de Deus ser feita nas nossas vidas ocularmente? É esse véu, chamado fulano, chamado ciclano, é esse véu carnal. Ele é um véu mundano. E isso atrapalha tudo. Mas diga, Senhor, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai ver a presença de Deus. Israel perdeu sua fé. Eles saíram do caminho. Eles começaram a concupiscência pela luxuaria da carne. É uma coisa horrível. É o corpo humano. É um ser humano. Ele aceita tudo que é errado. E tudo que parece que é a verdade. Ele tem uma facilidade para crer nisto, mas quando chega na hora de crer no que é real, no que é verdadeiro, que é Cristo, ele questiona o caso inteiro. Vejam? Mas tudo que pertence à carne é com ele mesmo. Por isso que às vezes, irmãos, nós chegamos num momento como este, de chegarmos, reunirmos assim, ouvir a palavra de Deus, vai te dar um desânimo. Eu não posso. Se o de dentro não agir, diz assim, você pode sim. Eu estou cansado. Não, você está descansado. Eu estou sem força. Ele diz, não, eu sou a sua força. Isso não é uma coisa natural, não. Isso não é comum, não. É algo de Deus dentro de você. Acontece que nós deixamos com que esse homem de fora arrasou o de dentro. E ficamos com o de fora. Se eles tivessem ficado com a fé e crendo que Deus o estava levantando para a terra, lá nada existiria escondido deles.
eles já tinham aberto mares, eles tinham feridos pragas eles tinham feridos pragas sobre seus inimigos, eles tinham crucificado os seus inimigos atrás deles, e tinham andado por sobre a terra, e mesmo assim não podiam ter fé para ir à promessa. Você vê como que é? Não agem de acordo com a vontade de Deus. Vejam, mas o verdadeiro eleito não. O verdadeiro filho de Deus não. Ele fica com a palavra. Ele não pode negar a palavra. Ele não pode negar a palavra, porque a palavra é uma parte dele. Ele e a palavra são um. O eleito, irmãos, não nega a palavra. Como você pode negar a palavra, quando a palavra é Jesus? É Cristo, Senhor. E você é elegido nele, antes da fundação do mundo. Como disse a Bíblia, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por isso que você vai ver que quando Deus levantou Israel, e levantou Moisés para tirar Israel do jugo de Faraó, Deus tomou dois personagens ali, pertinho de Moisés, que era chamado Josué e Caleb. Josué era o tipo do Espírito Santo, Caleb é o tipo do eleito. É o tipo da igreja noiva, nascido dessa rocha que é Cristo. Caleb. Josué e Caleb tiveram aquela fé. Isso é uma Brana falando. O eleito tem essa fé. O eleito não dá lugar para razoamento. Eles disseram: nós somos mais que capazes de conquistar qualquer coisa que vem diante de nós. É por isso que eu digo, essa é a forma que devemos ser. Você entende? Este é o problema com a igreja. Nós podemos conquistar toda a enfermidade, nós temos o poder em nós, nós somos filhos e filhas de Deus, nada pode se colocar diante de nós. A única coisa, ele deseja encontrar alguém que creia nisto, que creia que Deus já tem feito por você, não que nós seremos, nós somos agora, e sempre viva presença do Espírito está conosco, amém? É a verdade. A sempre presença viva do Espírito está conosco. Aí está você. Eu não sei porquê, né? Às vezes você olha assim. Eu sou o mais fraquinho de todos. Eu não dou conta disto. O nosso corpo, irmãos, ele é constituído de vários membros. Veja, a cabeça tem um olho, tem o nariz, tem a orelha, tem as mãos, tem os dedos, tem os braços, tem o tronco, tem a coxa, tem as pernas, tem os pés, os dedos dos pés e a planta do pé. Mas tudo isso está ligado ao corpo. O mesmo sangue, a mesma vida que está irrigando o cabelo da cabeça, é o mesmo que está irrigando a planta do pé. E tem uma coisa, a igreja de Deus, ela tem uma cabeça. Ela não é aleijada. A cabeça do corpo de Cristo é Jesus. Ele é o nosso governante, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso líder. E Ele está conosco na forma do Espírito Santo. Não é mesmo? É Jesus. Foi o que Ele disse, né? Ele disse: ainda pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vós quem? Os filhos
a igreja. Porque eu estarei convosco fazendo o quê? Tirando o mundo, tirando os desejos mundanos, tirando tudo que é do homem, tudo que é humanismo. Estarei convosco e em vós, habitando em cada filho, cada filha. E ele está mesmo, porque o que ele disse, provou o que ele disse. Ele disse, na verdade eu vos digo, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei outro Consolador, que fique convosco e em vós, para sempre. Ele não é adquirido por cura divina, por milagre, por sensação, por emoção, ou por ter uma vitória hoje e amanhã está lá no lodo. Ser crente hoje e amanhã está caído. Não. Não é assim. Ele vive em nossas vidas eternamente. Você lembra quando disse Paulo? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, como? De uma virgem. Ele não entrou no santuário com sangue de cabritos, e nem de bodes, de cordeiros, ou touros, sangue alheio. Ele entrou com seu próprio sangue. E havendo efetuado uma eterna redenção, ele não te redime hoje para te perder amanhã. Ele não te salvou hoje para amanhã você estar perdido. Não, você é salvo para a eternidade. Tudo é possível aquele que crê. Ele falou estas palavras. Na verdade eu vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Foi o que ele disse. Agora, ouvir a palavra não é aqui. Ouvir a palavra é na alma, é no coração. É um procedimento que Deus já fez na sua vida lá no passado. E que isto agora chegou a este lugar pelo qual você está usufruindo agora. Então não tem mais esse negócio de dizer, eu não suporto, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, você pode sim. Você é mais do que capazes. Como disse Josué e Caleb, somos mais do que capazes de conquistar. Mais do que capazes. A promessa ele nos deu é nossa. Ninguém pode tirar isto. É desse jeitinho que Jesus gosta. E quando nós aceitamos Ele, irmãos, vejam, se você aceitou Ele com aquela fé perfeita lá atrás, quando você aceitou Ele, batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, como está na Bíblia, o que você pensa que aquilo aconteceu naquele dia? Você superou cada empecilho, cada circunstância, cada dificuldade, cada inimigo. Você protestou um caso e você disse diante do seu inimigo que você é um salvo. E os anjos estavam ali presenciando. Havia testemunhas presenciando a sua fé. E você teve aquela fé tão grande. Você que pensa que aquilo não é a fé que vence as montanhas, supera as montanhas. Ali é aquela fé que você teve para se colocar diante da natureza, diante dos anjos, diante do público, e desafiar, e se possível fora, eu dou a minha vida por amor ao Senhor Jesus Cristo.
E ali então você foi sepultado com aquilo dali. Cada pecado que você cometeu para trás foi jogado no mar do esquecimento. E cada pecado que você ia cometer pela frente, Jesus já perdoou. Isto é a verdade. Essa é a fé que nós devemos ter. É uma visão que não está olhando aqui, mas está olhando a eternidade. Correto? No meio de todas essas barreiras, fracasso, olhe para aquilo lá em cima e prossiga a sua jornada. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornalhar exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão, vem guiar-me, Senhor. Socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão, vem guiar-me, Senhor. Nós vamos cantar o hino. Vamos cantar o 288. Pode o mundo ver Cristo em ti. E a morte também, liberto
ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite e o céu, do sol refletindo esta luz. O mundo está sempre coberto de um véu. Em nós é mister ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus como a rosa é a mais linda flor. Em mim será visto e em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Amém, Jesus. Deus ajude cada um de nós. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo. Francisca, Paiva, Débora, família, Risioneide, Bastião, Raimundo e Nazaré, Ciliete, família, e Valmor e família. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, com nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, é uma coisa que ninguém pode fazer, ela é uma coisa santa, é de Deus. E quando temos isto, Senhor, nós não temos outra alternativa a não ser proclamar, a não ser falar disto, com palavras, sem palavras, com a nossa própria vida. Mas de todas as formas é anunciado. Quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela teria um filho, e ela creu, e o diabo disse: fica quieto,
não fale nada. Deus disse, é um ato do Espírito Santo. Deve ser anunciado e manifestado, expressado. E ela provou isto sem palavras, sem voz, simplesmente a ação de vida que tomou lugar no seu ventre. Mostrou tudo para o mundo que havia uma vida vindo em seu ventre. Assim também é cada filho de Deus. Sem uma palavra ele prova com a vida vivida que há uma vida nova no ventre espiritual dele, que está tomando forma. Isso redundará no arrebatamento, na glória. Ó Deus, ajude-nos. Deixa simplesmente manter isso em nossas vidas. Perdoe-nos os pecados. Perdoe nossas fraquezas. Seja com esse pedido de oração da irmã Francisca Paiva. Eu não sei o que se passa, mas o Senhor sabe. Seja com ela, Senhor. Dê a ela o seu pedido, segundo a sua fé. No nome do Senhor Jesus Cristo. Agora leva-nos em paz e guarde e nos protege agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão